Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alessandra Souza, sou estudante de medicina da Universidade Federal de Pelotas e, juntamente com meu colega de curso, Pedro Martinez, iremos abordar acerca da prevenção de acidentes domésticos com idosos. Esse material ele foi preparado juntamente com a estudante Sandrele Ramires, que é estudante de terapia ocupacional também da UFPEL. Bom, a gente visualiza nessa imagem uma casa, e muitas vezes o nosso lar é o local onde a gente se sente mais seguro. Porém, o que muitas vezes a gente se esquece é que ele também pode acarretar em alguns danos à nossa saúde, principalmente aos idosos, devido à ocorrência de acidentes domésticos. Então, pensando em tempo de quarentena, em que as pessoas estão mais em casa, em especial os idosos, por se encontrarem dentro de um grupo de risco, é necessário que a gente tente mantê-los não somente livres da doença, mas também seguros dentro da nossa residência. Então, a ideia desse trabalho é geralmente atentar a essa prevenção para que eles possam também estar livres de outros incidentes dentro das suas próprias casas. Bom, então nós separamos 7 principais temas para serem abordados neste vídeo. Entre eles, as quedas, queimaduras, asfixia, intoxicação, incêndios e explosões, choques elétricos e os ferimentos. Bom, o primeiro tema, e talvez o mais importante, são as quedas. E a gente trouxe um dado epidemiológico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que diz que cerca de 30 a 40% dos idosos acima de 65 anos, eles sofrem pelo menos uma queda por ano. E esse grau ele vai aumentando conforme o envelhecimento. Ou seja, é uma situação grave e séria que deve ser tomadas várias medidas preventivas a fim de evitar que ocorram essas quedas com os idosos. Bom, e quais são as causas que acometem e que vão gerar, né, esse tipo de queda? São separados em dois fatores principais. A gente chama de fatores intrínsecos ou fatores que estão relacionados com idosos, que são aquilo que faz parte do processo de envelhecimento normal. Geralmente é aquela diminuição de visão ou uma fraqueza muscular. E também os fatores chamados como extrínsecos ou relacionados com o ambiente, que são aqueles fatores que a gente pode prevenir, e são realmente as causas ambientais dentro das residências que vão estar levando à ocorrência de uma futura queda. Bom, então focando nesses principais fatores extrínsecos, que são aqueles que a gente consegue evitar, nós vamos abordar 4 deles principais, sendo eles a má iluminação do ambiente, andar sobre os pisos molhados, úmidos ou encerados, os tapetes soltos pela casa e também móveis ou objetos espalhados pelo meio do caminho. Bom, então, já que nós já conhecemos as causas, né, esses fatores extrínsecos, que são esses que a gente tem como estar fazendo uma alteração, nós vamos citar as principais medidas de prevenção. Primeiro, numa maneira geral, o que a gente pode fazer em todos os lugares da casa como prevenção de uma futura queda? O primeiro ponto a ser trabalhado é em relação à iluminação. Então, a dica que a gente passa é que ilumine bem os ambientes da casa e é importante sempre tentar manter uma luz de presença, principalmente no período da noite, né? Caso seja necessário, esse idoso está trafegando pela residência, sempre deixe uma luz ligada, por exemplo, ou da sala ou da cozinha, para que não fique totalmente na escuridão. O segundo ponto é verificar se esses interruptores eles estão funcionando, né? Se eles são fáceis de serem acionados. Eles devem sempre estar próximos às aberturas das portas, de modo a facilitar, né, o seu manuseio. Uma outra medida é evitar o uso de tapetes, que é um item muito utilizado nas residências. Então, a melhor forma de se evitar um futuro acidente é evitar o seu uso mesmo. Um outro ponto é limpar imediatamente qualquer líquido que tenha sido derrubado no chão.
Então, derrubou, utiliza-se sempre de um pano seco para tirar toda a umidade do local. Um outro ponto é evitar encerar o chão ou utilizar outro produto que deixe esse chão mais escorregadio. Então, opte sempre por esse pano mais seco, ou produtos que não tenham essa característica. Outra medida, né, de prevenção é a instalação de corrimões nas escadas. Nós sabemos que nesse período de quarentena, muitos idosos estão sozinhos, então talvez essa medida não consiga ser aplicada de imediato, mas é um item importante que deve ser levado em consideração também. Um outro item ali para todos os lugares da casa é evitar os fios soltos de aparelhos eletrônicos ou telefone. Então, muitos de nós deixamos, às vezes, aquele carregador na tomada, ou aquele fio de algum eletrônico solto, e a gente nem imagina que aquilo pode vir a propiciar uma queda. Então, sim, prestar atenção e tentar mantê-los o mais seguros possíveis. Bom, e essa é uma dica final, assim, para a gente sempre tentar manter um telefone em um local acessível. Porque, é claro, os acidentes eles podem acontecer. Caso eles venham a ocorrer, se a pessoa tiver um telefone próximo, para que ela possa utilizar em caso de emergência, isso facilita muito no socorro desse idoso. Então, por exemplo, durante a noite, optar por deixar em cima de uma mesinha próxima à cama, mas nunca deixar na cama também, porque isso também pode vir a propiciar um outro tipo de acidente, mas mantê-lo perto e acessível. Então, esse slide aqui, ele traz um resumo do que a gente já conversou, em que para todos os locais da casa, os pontos mais importantes que a gente deve levar em consideração: a iluminação, evitar o uso de tapetes, a limpeza imediata de qualquer líquido, né? Evitar o enceramento do piso, instalar os corrimões nas escadas e evitar esses fios soltos e manter um telefone em um local acessível para uma futura emergência. Bom, agora a gente vai abordar que medidas de prevenção podem ser tomadas em locais mais específicos da residência. A gente vai iniciar falando do banheiro, porque devido à umidade, acaba sendo um local em que pode ter uma maior ocorrência de acidentes domésticos. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar um tapete antiderrapante na área de banho. Então, a gente havia dito anteriormente para evitar o uso de tapetes, mas na área de banho, o uso de um tapete antiderrapante, ele pode auxiliar como uma medida de prevenção. Segundo ponto, é manter o banheiro sempre seco. Então, após o banho, a mesma medida que a gente já tinha relatado, né, anteriormente, manter esse piso sem umidade. E também a instalação de barras de apoio em dois pontos principais, próximo ao vaso sanitário e próximo ao chuveiro. Essa imagem ela vai trazer outras adaptações que o banheiro ele pode passar. Mas é como a gente está dizendo, em período de quarentena, nem todas as coisas elas podem ser feitas. Então, fica aí uma dica também para uma futura instalação. Mas, a princípio, focar nessas medidas que são simples e que podem ser tomadas. Bom, o próximo cômodo a ser falado é acerca da sala. Então, evitar os tapetes soltos, e se a pessoa tiver esses tapetes, colocá-lo debaixo, né, mesmo do sofá, de modo que ele não fique solto e venha a gerar aí uma futura queda. Mas, de maneira geral, evitar o seu uso. Não deixar os móveis fora do lugar de rotina. Então, nós sabemos que nesse período de quarentena, as pessoas acabam ficando um pouco mais no tédio, querem fazer mudanças, e isso muitas vezes pode ocasionar sim uma futura queda, principalmente no período da noite, né? A pessoa não está adaptada àquele novo ambiente e pode acabar a vir a sofrer um acidente. Então é melhor evitar a troca desses móveis de lugar nesse período. Bom, e garantir a área de passagem livre, né? Então retire as mesas de centro, as plantas ou outros objetos, como brinquedos, que possam representar obstáculos, chinelos, sapatos, todos devem ser retirados do meio da sala.
respeito da cozinha, o que a gente pode fazer? Então, existem duas medidas muito simples. Uma delas é evitar estocar alimentos ou louças em locais de difícil acesso. Então, o que a gente pode fazer? É manter esses utensílios que são mais utilizados em locais mais baixos, né? De modo que o idoso não necessite de uma cadeira ou de uma escada para alcançar. Então, mantém deixar naqueles compartimentos mais baixos dos armários e em gavetas que sejam de fácil acesso, que também não estejam emperradas e que também venham a cometer no futuro acidente. No quarto, a gente sempre diz para que seja utilizada uma cama de uma altura mais confortável, de modo que esse idoso possa subir e descer sem dificuldades. E a mesma dica que a gente tinha relatado no slide anterior também serve para o quarto. Então, mantenha armários e gavetas em alturas acessíveis e fáceis de abrir e deixar também em locais acessíveis aqueles objetos que são mais utilizados, como os cobertores, lençóis, perfumes ou até mesmo roupas de uso no cotidiano. Bom, o segundo tópico agora a ser abordado se trata acerca das queimaduras. Quais são as principais causas neste período? A primeira delas é a manipulação de produtos inflamáveis. Então, nós sabemos que neste período aumentou o uso de álcool e álcool gel. Então, acaba sendo uma possível causa de uma queimadura. O segundo ponto que pode acontecer na residência é o contato com o fogo, objetos quentes, água fervente ou vapor. O que a gente pode estar fazendo para prevenir? Então, ao cozinhar, evitar o uso de panelas pesadas, que podem vir a causar uma queimadura, né? Então, opte sempre por panelas de metais mais leves para evitar esse tipo de acidente. Bom, os objetos colocados, né, sobre o fogão, eles devem ter esse local que a gente segura, que são as pegas, viradas para o centro, né, para dentro, de modo que caso o idoso venha a trafegar pela cozinha e de repente encostar nesse local, a vir estar causando uma queimadura. Bom, os idosos que são fumantes devem ter cuidado no cigarro. Então, verificar se eles estão se eles, após serem utilizados, se eles foram apagados, é uma medida também de prevenção. E a gente sempre fala para fazer uma espécie de checklist, assim. Então, não deixar a cozinha sem você ter a certeza de que está tudo ok. Então, as chamas do fogão, elas estão desligadas, elas foram apagadas, né? O botijão de gás, ele está desligado, está tudo ok, as pegas das panelas foram voltadas ao centro. Então, sempre ter esse tipo de cuidado nessa prevenção. Então, conforme eu tinha dito anteriormente, neste período de quarentena, né, os cuidados eles devem ser redobrados com relação aos líquidos inflamáveis. A gente trouxe aqui uma reportagem do G1, né, lá de Minas Gerais, trazendo essa notícia, coronavírus. O maior pronto-socorro de Minas, ele teme o aumento de queimaduras por álcool. A apreensão dos profissionais de saúde aumentou após a Regional de Vigilância Sanitária liberar a venda de álcool líquido 70%. Ou seja, anteriormente, as pessoas tinham, né, o hábito de usar o álcool em casa, mas em uma porcentagem menor. Então, agora, com o uso, né, desse álcool em casa, os próprios profissionais de saúde temem um aumento de casos de queimadura. Bom, e quais são os cuidados, então, que a gente deve tomar neste período? Então, o primeiro deles que a gente tem que ter muito em mente é que, apesar do álcool ser muito eficaz no combate ao coronavírus, para sua segurança, mais eficaz... Ai, gente, vou voltar, tá? Bom, então, quais cuidados devem ser tomados nessa quarentena a fim de estar evitando essas queimaduras causadas pelo uso do álcool? Então, para se proteger, prefira sempre realizar a lavagem das mãos com água e sabão. Então, muitas pessoas às vezes se questionam se tem a mesma eficácia
Sim, é tão eficaz quanto. Então, dê preferência, se você está em casa, pela lavagem das mãos com água e sabão. E na limpeza de superfícies? Ao invés de estar utilizando o álcool 70, pode ser feita uma preparação de uma solução de água com hipoclorito, a famosa que boa. Tem uma recomendação de 3 colheres de sopa de hipoclorito, né, de água sanitária, para 1 litro de água. Né? Você prepara essa solução, deixa o recipiente pronto e utiliza para estar limpando essa superfície. E salientar mesmo, tem a mesma eficácia, ok? Agora, caso a pessoa já tenha, né, este álcool na sua residência, algumas medidas devem ser tomadas. Então, uma delas é verificar se esse recipiente ele está íntegro e sempre mantê-lo bem fechado após o uso. E também tomar muito cuidado com relação aonde ele vai ser guardado. Então, sempre mantê-lo em um local mais seguro, distante da cozinha, do fogão ou do botijão de gás. O terceiro item a ser abordado trata-se da asfixia, que é aí a dificuldade respiratória que vai levar a uma falta de oxigênio no organismo. O que pode ocasionar essa falta, né, essa dificuldade respiratória no idoso neste período? Uma delas é a obstrução das vias aéreas, principalmente em idosos que já têm um problema de deglutição. Então, por isso, eles têm o maior risco de virem a sofrer uma asfixia por aspiração de um corpo estranho. E também por meio de roupas e acessórios desadequados à volta do pescoço. E o que a gente pode fazer para prevenir? Então, uma medida é utilizar roupa de cama que fique mais aderida ao colchão, de modo a impossibilitar um estrangulamento. Então, essa é uma medida muitas vezes que a gente pode achar que não vai acarretar em nenhum dano futuro, mas pode acontecer, então é melhor sempre pensar nessa forma de prevenir. O segundo item é evitar roupas muito apertadas e também o uso de cachecol no período da noite. A gente sabe que na região sul tem uma maior prevalência do frio e muitos idosos podem estar acabando, sem querer mesmo, estar fazendo uso desse tipo de adereço no período da noite. Então, evite. E para aqueles idosos que já têm algum problema de deglutição, essa dica vai principalmente para os cuidadores, né, para a família que muitas vezes está com esse idoso neste período, de verificar qual está sendo essa consistência do alimento e a administração de líquidos a esses idosos, né, prestar sempre atenção no modo que está sendo ofertado. Olá, boa tarde a todos. Eu vou prosseguir a partir daqui. Eu sou o Pedro, colega da Alessandra. Primeiro a gente vai começar falando um pouco sobre a intoxicação, que de uma forma geral, ela remete aos sinais e os sintomas que surgem pela exposição do organismo a substâncias químicas tóxicas para o organismo. Dentre as principais causas da intoxicação no corpo hoje, nós temos a exposição a produtos químicos, principalmente oriundos dos produtos de limpeza utilizados nas casas, e a utilização de remédio, tanto oriundos da polifarmácia, que é muito comum na idade idosa, quanto dos remédios tomados sem prescrição médica. Dessa maneira, como que a gente pode prevenir a intoxicação dentro de casa para os idosos? Procurar sempre armazenar os produtos de limpeza de forma correta, não só os produtos de limpeza, como também inseticidas. Apostar sempre em instalar o gás de cozinha nas áreas externas da casa, uma vez que a inalação e a intoxicação por gás de cozinha é uma coisa muito comum na idade idosa, porque a pessoa, às vezes o idoso esquece o fogão aceso, soltando só gás, e acaba se intoxicando e acaba levando a um acidente um pouco grave. Manter sempre os alimentos com a data de vencimento em destaque, para não ocorrer intoxicações alimentares com os idosos. E sempre lembrar de não se automedicar, sempre procurar atendimento médico para qualquer comorbidade que possa vir a acontecer com os idosos.
Outro sim, nós temos aqui os incêndios e as explosões, que caminham no mesmo sentido que a Alessandra falou, das queimaduras. Dentre as principais causas de incêndios e explosões dentro das casas dos idosos hoje, nós temos as lareiras e aquecedores, muito utilizadas no inverno, principalmente aqui da região sul. A utilização de velas como fonte de luz, quando tem uma falha elétrica, a pessoa acaba usando uma vela e pode ser muito perigosa. E, claro, a utilização de aparelhos eletrônicos de uma forma errônea, que pode acarretar uma sobrecarga elétrica e pode levar a uma explosão do sistema elétrico da casa, principalmente pelas casas terem uma fiação um pouco mais antiga. E como a gente pode prevenir esses acidentes com incêndios e explosões dentro das casas? Sempre visar por deixar o aquecedor o tempo necessário ligado e longe dos materiais que podem pegar fogo, como, por exemplo, os lençóis nas camas ou algum cobertor, o que pode acarretar incêndios graves e perigosos dentro das casas desses idosos. Não colocar a lenha em excesso dentro das lareiras, dentro dos fogões a lenha, uma vez que, além do desmatamento, a gente tem um perigo dessa exacerbação do fogo que ele pode gerar. E, junto a isso, manter em dia a limpeza e a manutenção das chaminés para que possa se dissipar o fogo e toda a fuligem. E, em caso de queda de energia, utilizar lanterna ao invés de vela. Muito, muito importante você investir no uso de lanterna e abolir o uso de velas, principalmente na idade idosa. E sempre tomar cuidado em não sobrecarregar as tomadas elétricas e o sistema elétrico da casa, o que pode gerar algum acidente ou pode ser perigoso devido às condições de eletricidade da casa, às vezes são muito antigas e pode levar um curto-circuito, uma explosão, um incêndio, às vezes que o idoso nem possa perceber. E é importante lembrar, principalmente por inverno da região sul, que é muito comum, desligar os lençóis térmicos ao dormir. Uma vez que uma sobrecarga desse lençol térmico em contato com o corpo, em contato com a cama, pode levar novamente a um incêndio dentro dessa casa e pode levar ao óbito desse idoso. Outra coisa ponto muito importante que a gente tem que abordar dentro dos acidentes são os choques elétricos, que são muito comuns na cidade e principalmente nesse tempo que ficamos muito em casa, né? As principais causas que a gente tem de choques elétricos são a má utilização dos equipamentos elétricos e muitas das vezes um cabeamento ou um cabeamento desgastado, um plug que está nu. Muitas das vezes isso é comum na casa dos idosos, uma vez que as casas têm uma idade, uma certa idade, um tempo, o sistema elétrico da casa está um pouco desgastado e pode ter muitos cabos que estão um pouco descascados, que podem gerar um choque elétrico no idoso, que pode ser fatal. Outra coisa que a gente não pode deixar de lembrar como causa de choque elétrico hoje é a utilização de eletricidade junto com umidade. São duas coisas que não se combinam, mas que são muito frequentes nos acidentes com choques elétricos, principalmente na idade idosa. Para prevenir tudo isso que a gente falou hoje, é importante uma utilização correta dos equipamentos elétricos. Em suma, é isso que demanda a prevenção. E como que você pode fazer isso? Não utilizando na mesma tomada vários aparelhos, com os T's, os Benjamins, que são chamados, que você consegue ligar várias coisas, é uma coisa que pode ser perigosa, pode ser prejudicial devido a uma sobrecarga do sistema elétrico da casa. Jamais manusear também os aparelhos elétricos com as mãos molhadas, uma vez que, como eu já comentei, eletricidade e umidade não se combinam e utilizar um celular, utilizar um equipamento que vá resistência, que nem aquecedores elétricos, são perigosos quando tem uma umidade envolvida. E, principalmente nesse tempo de quarentena, os idosos se sentem bastante ociosos e procuram coisas para fazer, principalmente dentro de casa. E então, alguns, vou trocar uma lâmpada. Então, ao trocar essas lâmpadas, sempre desligar os disjuntores do circuito na hora de ser feita a troca, para que acidentes mais graves não ocorram, porque o idoso vai estar em cima de uma escada, trocando uma lâmpada, e se tomar um choque, pode ser perigoso. E
Além de tudo isso que a gente falou hoje, eu tenho batido bastante nesse ponto, o cabeamento das casas é muitas das vezes antigo e precário. Então é importante que esse cabeamento, essas tomadas e interruptores sejam trocadas com uma periodicidade, mas sempre com a presença de um profissional elétrico que possa ajudar nisso. Nada de uma pessoa querer fazer por conta própria, isso é muito perigoso. Em suma, de tudo que nós falamos hoje, e desde o primeiro tópico até agora, tudo se resume basicamente aos ferimentos que a gente pode ter dentro da casa. Dentro de tudo que já foi supracitado por mim e pela minha colega, vou resumir algumas coisas para vocês. As feridas ocasionadas por quedas, dependendo da altura e da forma como o idoso cai, podem variar, desde uma escoriação leve, um machucadinho, um roxozinho, até um desbridamento mais profundo, o idoso quebrar algum membro, que pode ser um pouco mais perigoso devido à falta de regeneração nessa idade. Outra coisa muito importante são as feridas provenientes de doenças de pele. A desidratação, como a gente sabe, é uma coisa inerente ao processo de envelhecimento da pessoa. E essa desidratação, quando não é tratada, acaba facilitando a formação de algumas úlceras, principalmente nas partes mais secas do corpo. Mas também não podemos deixar de lado, quando se fala de feridas de pele, nas feridas causadas por alergias ou por outras patologias, como melanomas. Uma das causas principais de ferimentos dentro da categoria de idosos que a gente tem hoje são as feridas causadas por cortes com objetos afiados, como facas e garfos, ou copos e pratos e vidros quebrados, uma vez que o idoso tem aquela mobilidade um pouco mais reduzida e às vezes vai mexer ali, se machuca e acaba se cortando. Como a gente pode prevenir tudo isso? Além do que já foi citado, que nós já batemos nos pontos, como os móveis sem pontas, evitar o uso de tapete sempre, uma boa iluminação na casa. É importante, principalmente quando se fala de pele, em tempo de quarentena, que tem muita utilização de álcool, de produtos químicos, que acabam ressecando um pouco mais até a pele, manter sempre ela hidratada, sempre com a orientação de um dermatologista e o acompanhamento dele, mas sempre passar um creminho para manter um pouco mais hidratado, porque o álcool em gel acaba gerando uma desidratação maior do que a fisiológica. E evitar também o uso de roupas e acessórios que sejam apertados ou que não permitam a transpiração do corpo e da roupa, uma vez que isso pode acabar acumulando um pouco de umidade, pode gerar algum fungo ou alguma alergia para esse idoso. Então, esse foi o nosso trabalho, gente. Muito obrigado a todos pela atenção. Desejamos que esse trabalho possa ajudar aos que estão em casa, principalmente nesse tempo de quarentena, a ter uma estada um pouco mais tranquila, sem acidentes, uma estada sempre se prevenindo de piores comorbidades, né? Muito obrigado a todos, um beijo a todos.